Ele tá com a corda no pescoço, virou uma testemunha-chave e entregou o esquema completo. É muito importante que ele seja mesmo preservado e protegido. Uma das melhores formas de você entender como que funciona o esquema criminoso é quando alguém de dentro entrega os processos, os envolvidos e gera mais tarde condenações, porque o delator interno, ele conhece os códigos, os nomes, os valores, as datas, as contas bancárias do exterior, os contratos fraudados, tudo. Barroso é surpreendido no exterior. É isso mesmo. O ex-ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi abordado no exterior por Adriano Castro, o Didi Red Pill. No vídeo publicado pelo canal Didi News, Didi pergunta ao ministro o que ele acha de o Brasil ter asilados e exilados políticos. O refugiado, então, exibe um passaporte polonês. E Barroso diz desconhecer que exista exilados do Brasil no exterior. Ministro, uma pergunta ao senhor, por favor. O que o senhor acha do Brasil hoje ter asilados e exilados políticos? Eu não sei nem do que você está falando. O senhor não sabe o que você está falando? Então deixa eu te mostrar aqui. Ó. Isso aqui é um passaporte de um asilado político. Eu sou um asilado político, ministro. Não me toque não, irmão. Não me toque não. Não me toque não. Aqui não é... Didi obteve asilo político na Polônia após mais de 40 entrevistas com o órgão de imigração do país, segundo ele próprio. Saiu do Brasil pela fronteira com o Paraguai cerca de uma semana após os atos do 8 de janeiro. Passou por Colômbia, Costa Rica, Panamá e Alemanha antes de se estabelecer na Polônia. Um mandado de prisão preventiva foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes em 6 de julho de 2023 contra ele. E UA fecha investigação sobre o Brasil e conclusão é a pior possível. É isso mesmo. Está concluída a investigação comercial contra o Brasil com base na seção 301, que detalha práticas desleais do Brasil em relação aos Estados Unidos. A investigação da seção 301 do USTR responsabilizará o Brasil por suas práticas comerciais desleais e garantirá que as empresas americanas sejam tratadas de forma justa, diz o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Diante desse quadro, o USTR propôs taxar as importações brasileiras em 25% para punir práticas irrazoáveis. A decisão final sobre aplicar ou não o novo tarifaço cabe agora ao presidente Donald Trump. Ex-funcionário do careca do INSS entrega a cabeça de Lulinha para a Polícia Federal. Gente, eu tô falando do Lulinha, o filho do presidente Lula. Ele tá com a corda no pescoço. A coluna assinada pelo jornalista Tássio Lohan no Metrópolis mostra que um ex-funcionário do Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso careca do INSS, o lobista pivô da maior fraude previdenciária da história do Brasil, que desviou dezenas de bilhões de reais dos aposentados, esse ex-funcionário virou uma testemunha-chave da Polícia Federal e entregou o esquema completo que liga o careca ao Lulinha. Lê aqui comigo o que foi que o ex-funcionário falou, palavra por palavra, nessa matéria. Um ex-funcionário do lobista careca do INSS afirmou à coluna que o empresário costumava esbanjar suposta relação com o Lulinha ao tratar com fornecedores e parceiros comerciais. Antônio falava abertamente sobre o filho do rapaz, Fábio Lula da Silva. Falava filho e sinalizava mostrando a mão com 4 dedos. Falou o nome de Fábio Lula diversas vezes, a mim, a alguns parceiros comerciais em reunião da diretoria. Filho do rapaz. Era assim que o careca do INSS se referia a Lulinha em reuniões com parceiros comerciais, divulgando uma influência que ele teria junto ao filho do presidente da República. Presidente, o rapaz. O que será que o rapaz anda fazendo, hein? Esse ex-funcionário do careca do INSS, ele teve a sua identidade preservada para protegê-lo. Porque a gente sabe o que eles fazem, né? Ele já teria recebido até ameaças tanto do careca quanto de outros envolvidos no esquema. E ele é considerado pela Polícia Federal uma testemunha-chave do escândalo do INSS.
É muito importante que ele seja mesmo preservado e protegido, porque como a gente viu na Lava Jato, uma das melhores formas de você entender como que funciona o esquema criminoso, principalmente aqueles que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro, é quando alguém de dentro entrega os processos, os envolvidos, os contratos. Esse é o tipo de prova que vira investigações duvidosas e investigações certeiras, que coletam em seguida provas nos lugares certos, das coisas certas, e geram mais tarde condenações, porque o delator interno, ele conhece os códigos, os nomes, os valores, as datas, as contas bancárias do exterior, os contratos fraudados, tudo. E olha aqui o detalhe mais grave da coluna que foi compartilhado pela mesma testemunha. Olha o que ele entregou. Antônio me disse que ele pagava uma mesada de 300 mil reais e que antecipou, gente, 25 milhões de reais. Gente, é que nem a esposa do Moraes, né? Olha as cifras, 25 milhões. Não foi falado em que moeda. Em função do quê? Gravíssimo, Projeto Amazônia, Projeto Teste de Dengue. Antônio comentou que algumas vezes o encontrava em São Paulo e Distrito Federal. A gente já sabia esses valores, mas agora ele está vinculando os valores a projetos que são aparentemente projetos públicos do governo federal, com contratos para prestação de itens, serviços de caráter público. E se ele pagou por contratos públicos para garantir que seriam fechados, pagos ou até superfaturados, aí, meu amigo, aí a gente vai ter os crimes escancarados. Aí a cara crachá. Aí é só a Polícia Federal pegar os contratos, examinar valores, como aconteceu a licitação, os pagamentos, quem fechou. Aí a investigação tem um caminho claro para seguir, tem uma hipótese criminosa clara, definida. Mas antes não tinha, Deltan? Não. Antes tinha suspeita, porque eles queriam vincular os pagamentos a um projeto futuro de cannabis. Agora a nova testemunha está dizendo, não, meu amigo, que projeto futuro o quê? Os pagamentos eram por contratos e parcerias feitas que estavam rodando e o Careca garganteava para todos a influência do Lulinha. Fora a gente ter mais uma confirmação de que o Lulinha recebia, sim, uma mesada do maior fraudador do INSS e dos aposentados da história. É claro que o Lulinha nega tudo, gente. A Polícia Federal já aprendeu até diálogos entre o Careca e outros funcionários, mostrando que o Careca mandou 1,5 milhão para Roberta Dursinger, amiga próxima do Lulinha. E em uma das mensagens, o Careca explica palavra por palavra, dizendo que era para o filho do rapaz. Quem a gente viu que é o rapaz, segundo o ex-funcionário, mais uma vez, o rapaz é o presidente da República. É o mesmo rapaz do triplex, é o mesmo rapaz do sítio de Atibaia, é o mesmo rapaz que recebeu um apartamento do lado de onde morava, em que ele usava, que veio de dinheiro do Odebrecht e que ele nega que é dele, é claro, mas teve essa acusação, não teve tempo de ser julgado na Lava Jato. Esse é o rapaz. A Roberta, inclusive, ela prestou depoimento para a Polícia Federal alguns dias atrás e a revista Veja disse que para os investigadores ela só se complicou. A frase que eles usaram para ela foi que a Roberta saiu do depoimento pior do que ela entrou. A Roberta Dursinger, ela confirmou para a Polícia Federal que foi ela que apresentou o Careca ao Lulinha. Ela foi, inclusive, alvo de depuração da Polícia Federal e o ministro André Mendonça mandou colocar ali aquela tornozeleira de luxo dela, a tornozeleira eletrônica. Em novembro de 2024, o Lulinha e o Careca viajaram juntos ainda de primeira classe de Guarulhos para Lisboa, segundo documentos da Polícia Federal. E quem que pagou? Foi o Careca, como admitiu a própria defesa do Lulinha. Vamos então juntar todas essas peças juntas? Testemunha-chave interna do Careca. 300 mil de mesada mensal, 25 milhões adiantados, 1,5 milhão para Amiga Ponte, voos de primeira classe juntos para a Europa, contratos ou parcerias aparentemente públicos em andamento para serem analisados de cabo a rabo pela Polícia Federal. Gente, parece que agora tudo é apenas uma questão de tempo. Lulinha continua afirmando que não tem nada a ver. A Polícia Federal continua puxando o fio. E o fio está chegando cada vez mais perto daquela família que governa o Brasil há quase 16 anos, contando todos os mandatos, com um filho que, olha, um filho que é um Ronaldinho dos negócios. Só que talvez tudo mostre que, na verdade, não era um Ronaldinho. Porque a sua explosão, que foi de funcionário de zoológico para empreendedor multimilionário, talvez não tenha sido fruto das suas habilidades empreendedoras excepcionais, mas sim da sua influência excepcional no governo do pai. Talvez seja como a Viviane Barcini Moraes, que também não é uma Ronaldinha da advocacia,
mas é alguém com um marido que tem uma enorme influência. Em vez de Ronaldinho dos negócios, talvez só mais uma versão daquelas pessoas que a gente colocou na cadeia por roubar o Brasil. O que você acha? Eu quero te ouvir agora. O Lulinha vai ser indiciado pela Polícia Federal nessa investigação ou o filho do presidente vai conseguir escapar de novo? Igual escapou da Lava Jato, quando, com uma ajudinha do Supremo, quando o Supremo tirou o caso do Lulinha da Oi de Curitiba, onde estava na mira, e jogou para outra justiça qualquer em que as coisas não andaram, até o STF anular tudo, hein? O que você acha que vai acontecer? Conta para mim nos comentários e olha, o que depender de mim, indo ao Senado Federal, vai ser pedra, porrada e bomba, vai ser fiscalização, cobrança, acompanhamento. Então se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e torne-se membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. E lembre, nós já fizemos muito juntos, nós podemos fazer juntos ainda muito mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lula joga a toalha e admite derrota para Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Então, meu bom dia para você. Que esse domingo seja abençoado e abençoador para você, para sua família, para as pessoas ao redor de você. E hoje eu já fui para a igreja com a minha família cedinho. E o tema foi sobre o amor que supera discordâncias, em cima de um texto da Bíblia lá de Romanos 14. A mensagem foi muito importante para esse ano de eleição que diz: a arrogância conduz à divisão das pessoas por motivos fúteis. Na ausência de injustiças sérias, a gente tem que amar, tem que tolerar, tem que aceitar as pessoas. Agora, por outro lado, e aqui eu acrescento a minha visão, que nós não erremos nos omitindo diante das injustiças graves da nossa sociedade. Porque é que é importante deixar muito claro. Quando tem uma injustiça grave, como blindagem dos corruptos, corruptos que roubam o dinheiro da saúde, educação, segurança, matando pessoas e corrupção mata. Quando a gente tem perseguição de pessoas colocadas na cadeia por 14 anos por doarem R$500 para um ônibus, opressão. Quando a gente tem assassinato de vidas inocentes, quando tem liberação das drogas, quando há injustiças graves, a gente não pode ficar quieto ou se omitir. E por isso que as eleições esse ano importam tanto. E daqui a pouquinho eu vou cortar o cabelo, gente. Vamos ver se o cara faz milagre e consegue me deixar bonito. E hoje eu vou ter ainda o meu primeiro jogo de tênis de campeonato. Quinta classe, e eu tô na expectativa de ver como vai ser, depois eu conto pra vocês. Agora eu quero ouvir de você, se você foi pra igreja, pra missa, se ainda vai hoje, conta aí nos comentários que eu adoro ler sobre a rotina de vocês com Jesus, a rotina do final de semana. E agora, bora lá. O presidente Lula desistiu. Em coluna publicada ontem cedo no Metrópolis, o jornalista Igor Gadelha, ele trouxe que o governo Lula descartou buscar diálogo com os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump, no curto prazo, para tentar reverter essa decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Ainda bem que desistiu, né? Bom para nós, para os brasileiros. O governo Lula descarta buscar diálogo com a gestão Trump no curto prazo para reverter a decisão dos Estados Unidos. A ordem inicial do Planalto é para que o Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, e outros ministérios examinem com lupa os efeitos da medida para o Brasil, antes de tentar qualquer contato com integrantes da gestão Trump. Eu te falo, Lula, não precisa perguntar para eles não. Sabe qual é o efeito para o Brasil? Bandido sendo prejudicado. E bandido sendo prejudicado é cidadão de bem sendo protegido. É bandido respondendo por seus crimes. É bandido tendo dinheiro bloqueado. Já expliquei tudo isso nos últimos vídeos aqui para vocês. Mas presta atenção aqui, ó. O Itamaraty Lula descartou. Lula olhou para o problema, sentou na cadeira do Planalto e disse: deixa estar, eu vou esperar. A designação americana das facções como terroristas, ela entra em vigor no dia 5 de junho. Publicamente, olha aqui como que Lula reagiu. Publicamente, reagiu como um leão. Olha aí, ó. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que Nossos criminosos, vírgula. Nossos criminosos não, Lula. Seus criminosos. Não nos envolva nisso aí. E se é um dia triste para você e para os criminosos, é um dia feliz para o Brasil, para os brasileiros e bem. Só que, gente, veja, na luz do dia, aí o Lula é um leão contra o Trump.
Só que aí no escurinho, Lula virou uma tchutchuca com o Trump. Porque qual que foi a reação concreta do Lula? A reação concreta, real, gente, foi nenhuma. Lula vai simplesmente esperar. E ele vai esperar quanto? E por quê? O Igor Gadelha conta isso pra gente aqui, ó. O governo Lula ele quer entender se a designação do PCC e do CV também terá impacto sobre instituições financeiras do Brasil. Gente, claro que vai ter impacto, vai bloquear ativo de criminoso, que é bom. A coluna, o ministro do Planalto ponderou ainda que o governo Lula não teria motivo para buscar a gestão Trump agora, já que o Departamento de Estado americano anunciou a medida sem comunicar previamente o Brasil. Esse auxiliar de Lula lembra que o presidente brasileiro esteve na Casa Branca no início de maio, quando entregou documentos propondo parcerias no combate ao crime organizado e acabou ignorado. Lula foi para Washington, levou pasta com proposta, sentou na Casa Branca e saiu ignorado. Agora, depois disso, o cálculo do governo é o seguinte, gente. Melhor não ligar de novo pro Trump. Melhor não tentar de novo. Melhor esperar 3 semanas até o encontro do G7 na França, entre 15 e 17 de junho, para ver se aparece ali um momento de corredor, de química, para que Lula cumprimente o Trump. Sem reunião bilateral marcada, sem agenda, sem nada. Esse é o nível do interesse nacional que o governo Lula está defendendo. O que acabou de acontecer foi o seguinte. O presidente do Brasil jogou a toalha. Ele reconheceu em conversas internas e na ordem oficial do Itamaraty que ele não tem fôlego para brigar com o Trump no campo onde o Trump escolheu jogar. Porque no ano da eleição é suicídio o Lula brigar com o Trump defendendo o bandido, defendendo o traficante, defendendo o criminoso. Ele reconheceu que ele foi humilhado nessa semana, ele foi exposto e ele prefere não ser humilhado de novo agora. Reconheceu que a saída honrosa para ele é o silêncio calculado de 3 semanas, esperando aí uma janela do G7 que ninguém garante que vai existir. E enquanto Lula joga a toalha, entrega o jogo, quem pediu a classificação americana das facções como organizações criminosas comemora a vitória. O Brasil tem hoje oficialmente um presidente que admite na cara do mundo que não consegue convencer a maior potência do planeta, enquanto o seu adversário político no Brasil consegue. E pior, Lula reconhece que a derrota, antes mesmo de tentar, é a melhor solução. E agora eu quero te ouvir. O presidente está sendo prudente ao recuar e esperar o G7 ou esse silêncio calculado em uma confissão de que ele não tem peso político para brigar com Trump no campo da segurança pública? E é uma confissão de que eles querem defender bandido, só não tem coragem no ano da eleição. Conta pra mim aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo, torne-se membro para receber análises exclusivas, ser prioridade nas suas respostas, apoiar o nosso trabalho de forma intensa e não esquece de me contar o que você está fazendo aí no final de semana. Grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, nem mal começou o pior Gilmar Palusa da história, o Gilmar Palusa da Série B, da segunda divisão, e já tivemos as bizarrices de costume acontecendo em Lisboa. Já teve jornalista agredido, já teve o ministro Moraes falando besteira, já teve a imprensa ficando quietinha e já teve ministro do STF caindo fora do evento. Eu vou te mostrar tudo isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Olha só, o ministro Moraes, ele disse hoje, ele defendeu da tribuna que é necessário uma regulamentação global, mundial, internacional sobre as redes sociais. E desde que há regulamentação no mundo, nenhuma atividade econômica que impacta bilhões de pessoas deixou de ser regulamentada, há necessidade de uma regulamentação que preserve a liberdade de imprensa, preserve a liberdade de expressão, mas preserve também a democracia e preserve a dignidade da pessoa. Não é possível mais que as redes sociais continuem, em muitos aspectos, sendo terra de ninguém. Mas o Moraes, ele não está feliz com a censura que ele está promovendo dentro do Brasil. Ele é muito ambicioso, ele quer ser o censor do mundo. Não está feliz. O Brasil é pouco. Voa, Moraes. Ele quer voar alto, ele quer voar longe, ele quer censurar o mundo inteiro. Portanto, a proposta do Moraes, veja só que absurdo. A gente está querendo tirar o Moraes do STF, a gente está querendo tirar a censura das redes sociais do Brasil, o mundo inteiro dizendo que o Moraes censura na Espanha ao impedir a extradição
do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos nos Estados Unidos, o Ramagem nos Estados Unidos, todo mundo dizendo que a Zambelli na Itália, todo mundo dizendo que o Moraes é censor e devia mudar o jeito brasileiro de tratar a liberdade de expressão e os seus julgamentos dentro do STF, e o Moraes não. Ele, cego para tudo isso, quer censurar o mundo. É isso que acontece dentro do Gilmar-Palusa. Imagina só o absurdo que não é um jovem ouvir esse tipo de besteira da boca de um ministro. Também teve lá jornalista que foi agredido, né? O jornalista Tavares, né? Sérgio Tavares, ouvindo ali o Gilmar, foi agredido. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura. Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal. E pela sua trupe ali, né? Pelos seguranças do Gilmar, que, claro, nem em Portugal conseguem fazer com que o ministro ande bem, ande direito. O ministro não consegue ficar em paz nem em Portugal. Talvez o próximo Gilmar-Palusa ele deva fazer na Sibéria para ficar em paz. Talvez o próximo Gilmar-Palusa ele possa fazer na Coreia do Norte, ou então talvez na China. Ele já não tinha dito que o regime do Xi Jinping, todo mundo lá no STF adorava? Pode ser aí a próxima alternativa, porque não tem jeito. Em Portugal, no Brasil, todo mundo aborda o Gilmar de uma forma descortês, para dizer o mínimo, porque as pessoas não têm respeito nenhum, essa que é a verdade, nem pelo Gilmar e nem pelo Gilmar-Palusa de um tempo para cá. E também aconteceu do ministro Dino cair fora, inventou lá uma dor no pé, enfim, não estou dizendo que não é verdade, mas teve um problema lá com o suas articulações, e isso foi suficiente para ele sair fora do Gilmar-Palusa. O Gilmar, ele fez até um texto, um post dizendo, olha, ele não veio, mas ele teve uma grande razão. O Dino deve ter realmente dado graça a Deus de cair fora desse Gilmar-Palusa. Primeiro dia e já foi. O balanço é que já foi ridículo o suficiente para esse primeiro dia, né? É um primeiro dia que mostra como serão os demais. É um primeiro dia que expõe que esse é um evento que não deveria ocorrer. O Gilmar-Palusa da segunda divisão mostra que ele devia aposentar as chuteiras. Deixa aqui o seu comentário e fique ligado, a gente vai trazer os bastidores dos outros dias do Gilmar-Palusa. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.